Olá, mais uma vez estamos fazendo um vídeo aqui para externarmos nossa opinião a respeito de assuntos que reputamos importantes, né? Estão bem em discussão, estão à vista de todos os brasileiros e poderão afetar diretamente a vida do nosso povo. Esse vídeo se refere à conduta que o STF vem adotando nesses últimos tempos. Vamos tentar descortinar uma visão a respeito desse órgão para sabermos se ele está prestando um relevante serviço ao povo brasileiro ou está prestando um desserviço ao povo brasileiro, nos aproximando cada dia mais dessa nefasta ideologia comunista, que sempre se inicia através de uma ideologia socialista para chegar ao comunismo. Bem, esse vídeo vai ser um vídeo breve, não vai ser um vídeo longo. Nós vamos dar um detalhe aqui importante que pode determinar se o STF está se portando como um órgão criminoso comunista ou um órgão democrático e atuando em defesa do povo brasileiro. Mas antes de começarmos, gostaríamos de solicitar àqueles que nos assistem que se inscrevam no canal, comentem, compartilhem e ao final, se gostarem, dê o seu like. Isso só serve para nos incentivar a continuarmos fazendo essas gravações que reputamos umas gravações que fazemos como forma de lazer e pelo prazer de poder externar uma opinião a respeito de assunto tão delicado. Muito bem. Vários juristas, políticos, pessoas de um modo geral, vêm externando opiniões e destacando fatos que mostram nitidamente a conduta que o STF vem adotando, cerceando liberdade, adotando procedimentos inconstitucionais, tomando decisões contrárias ao texto constitucional, cuja prerrogativa precípua é defender a Constituição, é garanti-la, determinando bloqueio de contas em procedimentos que não guardam o respaldo da lei, tentando calar a oposição em prol de uma esquerda. Essa é a visão que muitos têm demonstrado. E esses indicativos mostram bem que em 2022, se não tivermos uma eleição transparente e com escrutínio público, certamente teremos uma das maiores fraudes eleitorais que o Brasil pôde ver. Essa é uma possibilidade que eu trago com muita convicção. Se não tivermos uma eleição transparente, com escrutínio público, essa será uma eleição que, com quase absoluta certeza, maculará a história democrática
da nossa nação com uma fraude gigantesca. Esse é meu ponto de vista, essa é minha opinião, até mesmo pela conduta das pessoas que estarão encarregadas de proceder a tal pleito. Muito bem. Muito bem. Esses dias, nós tomamos conhecimento da prisão de um cidadão americano que veio ao Brasil, Mr. James, e ele, ao dar uma entrevista, ele narrou que foi preso arbitrária e ilegalmente, interrogado de forma criminosa. Eu estou deduzindo, eu vou dizer o que efetivamente ele disse, que foi preso e conduzido a uma delegacia, uma unidade da Polícia Federal, e lá foi interrogado sobre o que ele veio fazer aqui no Brasil e se havia participado de algum ato antidemocrático. Foi isso que ele disse. E disse mais, que ele não entende, não lê, não escreve português e que os policiais federais lhe apresentaram um documento escrito previamente para que ele assinasse e assim ele poderia ser liberado e prosseguir a sua viagem. Então, foi isso que ele relatou na sua entrevista. E a minha dedução, de acordo com a legislação brasileira, é que ele foi ilegalmente preso, conduzido arbitrariamente a uma unidade da Polícia Federal, interrogado para saber se ele havia praticado algum ilícito penal. Ele não foi preso para se apurar um ilícito penal, foi interrogado para saber se havia cometido algum ilícito penal. E em seguida, ele foi submetido a uma coação para que assinasse um documento para que assim ele pudesse ser liberado e prosseguir sua viagem. Essa é a interpretação jurídica dos fatos. Muito bem. O que as organizações terroristas fazem? Vamos dar um exemplo aqui. Al-Qaeda, o Talibã, eles prendem pessoas estrangeiras, supostos antagonistas políticos ou guerrilheiros, e ameaçam, coagem para que a pessoa preste um depoimento ou uma declaração frente às câmeras de televisão ou assinem confissões de que são espiões, estão lá para tramar contra a pátria daquele povo, né? Assim procede a Al-Qaeda, o Talibã. É uma ação muito semelhante com a que foi praticada aqui no Brasil, a mando de autoridades do judiciário, cumprida por autoridades policiais. Segundo a versão do Mr. James. Então, veja bem, se eles assinam a confissão ou dão uma declaração pública de que são espiões,
e que estavam lá para atentar contra o Estado que o prendeu, eles então garantem o direito de serem liberados. Aconteceu mesmo com o Mr. James. Foi preso arbitrariamente, levado e coagido ou constrangido a assinar um documento do qual ele não sabia o que estava escrito, não sabia o que ali fora colocado, para que ele fosse então, pudesse ser liberado. Mas por estarmos ainda no Estado democrático de direito, ele pôde valer-se da Embaixada Americana, que determinou o comparecimento de 2 advogados e possibilitou, assim, a sua soltura. Vejam a que ponto chegou. Muito bem. Então eu citei um caso envolvendo organizações criminosas que procederam, mutatis mutandis, idêntica forma ao que procedeu aqui as autoridades públicas brasileiras. Mas tem um caso que se assemelha ainda muito mais. Muito. Mas muito mesmo. Na época do Grande Expurgo, promovido por Stalin, em que ele queria eliminar os seus concorrentes internos do Partido Comunista, que lhe faziam sombra lá na Rússia comunista, ele adotou uma estratégia semelhante à que foi usada aqui no Brasil, mas diria igual, com resultados diferentes, a estratégia igual. Lá não era um país democrático, era um país comunista e as pessoas lá não podiam se valer de embaixadas ou advogados para serem postos em liberdade ante a arbitrariedade que sofriam, as agressões que sofriam. Vou dar um exemplo. Stalin queria eliminar, como eliminou, muitos concorrentes dentro do partido, né? Pessoas de menor grau de importância simplesmente desapareciam, eram eliminados, eram mortos sumariamente. Mas aquelas que precisavam, que se desaparecesse ia causar comoção, ele tinha uma estratégia. Qual era a estratégia? Sem qualquer elemento de prova, sem qualquer motivação legal, ele mandava a polícia prender a pessoa, levava para o cárcere. Como ele não podia simplesmente bater, espancá-la para ela confessar e assinar uma confissão idêntica que queriam que o Mr. James provavelmente assinasse, poderia ser uma confissão de algum ato ilícito, ele não sabe porque ele não lê, nem fala, nem escreve português. E o papel estava impresso em português. Como ele não podia fazer isso porque ele tinha que levar essas pessoas aos tribunais, e se elas chegassem lá espancadas, ele ia ter que prestar conta ao próprio partido. O que ele fazia então? A mando de Stalin, né, que era um comunista ferrenho, a polícia então coagia, fazia uma coação dizia para a pessoa: olha,
aqui está a sua confissão de que você está praticando atos anticomunistas, tramando contra o povo comunista, contra o comunismo. Aqui no Brasil seria atos antidemocráticos. Mudaria-se a expressão. Você assina ou a sua família sofre a consequência. Seus familiares, seus filhos, suas mulheres, seus pais vão sofrer as consequências. Então você tem a opção. Você assina e eles ficam livres. E você vai pagar o preço, ou você não assina e eles vão ser executados ou vão desaparecer. E a pessoa então assinava, ia ao tribunal, era condenado com aquela falsa confissão de culpa e era sentenciado à morte. E não ia saber nunca se a família dele ficou viva ou não. Porque, como é do conhecimento de todos, comunista dificilmente cumpre as suas promessas. Graças a Deus, embora o comunismo esteja às portas do povo brasileiro, ainda o Brasil não é um país comunista. Embora já estejamos enveredando por esse caminho. Se os brasileiros não assumirem uma postura, não se indignarem num curto espaço de tempo, não poderemos mais nos valer de advogados como Mr. James para nos livrar das falsas acusações de atos antidemocráticos. Então, para concluir, o que faltou para que esse ato fosse igual ao praticado por Stalin? Só dizer que, em vez de atos antidemocráticos, seria atos anticomunistas. E aí todos podem avaliar em que estado estamos. Com essas conclusões, essas colocações dos juristas, eu chego à seguinte opinião. Hoje, o nosso STF se transformou numa célula criminosa. Criminosa, porque todos os ministros têm sido receptivos a esse tipo de manobra, a esse tipo de conduta. Quando não praticam diretamente, se omitem ou apoiam. Essa é uma opinião que eu tenho, que com os fatos fica fácil de você chegar a ela. Os fatos, eles falam por si. Não é? Então, ela se tornou uma célula comunista criminosa. Criminosa por quê? Porque, para o comunismo, os fins justificam os meios. E basta lermos um pouco, ou não precisa nem ler. Vai no YouTube, vai no Google e pesquisa o que é o comunismo, porque ele não acabou. Ele vai se disfarçando daqui e dali, mas ele não acaba. O que é o comunismo? O que ele tem feito ao redor do mundo? A miséria que ele está impingindo o ser humano ao redor do mundo? A escravidão que ele está impondo? O trabalho forçado que ele está impondo ao ser humano?
ao redor do mundo e a gente fica até de veras preocupado quando um órgão do quilate do STF se rende a essa doutrina nefasta. Eram essas as minhas colocações, espero que todos avaliem com muito carinho, com muito cuidado, pesquisem, ouçam, leiam, se informem e falem mais sobre política, discutam, debatam mais a política. É muito necessário. A todos, o meu muito obrigado.